E aí galera do sexto ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. Hoje nós vamos trazer um tema que é muito importante, nós vamos falar sobre o teatro de sombra. Você já ouviu falar sobre o teatro de sombra? Acredito que sim. Em alguns filmes, desenhos animados, consegue-se perceber a ideia do teatro de sombra. Mas de fato, como funciona esse teatro? Então nós vamos agora para a nossa aula e espero que você consiga compreender. Pega o seu livro, seu material e fique atento às informações que nós vamos estar discutindo. Qualquer dúvida, você pode pausar o vídeo e assistir novamente a aula para que você possa compreender. Então vamos lá à nossa aula. Primeiro nós vamos falar aqui sobre esse teatro, que é o teatro de sombra, que muitas pessoas já falam sobre esse teatro, já trabalham com esse teatro. Mas antes eu quero trazer aqui algumas informações que nós falamos nos encontros passados, nas aulas passadas nós trouxemos algumas informações e é interessante recapitular um pouquinho. Esse capítulo que faz parte da unidade 4, que é arte e etnia, nós começamos a desenvolver aqui teatro de povos singulares, a diversidade cultural dos adereços e estudo dos elementos cênicos, são os capítulos que estão nessa unidade. Nós vimos identidades cruzadas, falamos um pouquinho, trouxemos algumas perguntas que elas são importantes para que você pudesse responder em sua casa. Qual máscara sim chamou mais sua atenção? Por quê? Em sua opinião, para que serve cada uma delas? As máscaras são utilizadas em quais ocasiões? Que sensação elas transmitem? Então você tem aí algumas perguntas que foram basicamente trabalhadas dentro da ideia dessas máscaras. Um pouquinho mais à frente nós começamos a falar sobre as máscaras, que de fato é uma peça de indumentária de um ritual ou de uma apresentação teatral. Tá? Então nós falamos um pouco sobre elas, trouxemos informações sobre as máscaras, máscara típica de uma tribo africana, você está vendo aí, e falamos sobre elas, apresentamos alguns desenhos de máscaras para que você pudesse ter conhecimento sobre elas. Falamos sobre a máscara no teatro, apresentamos as máscaras venezianas, lá de Veneza, e a máscara sem expressão do teatro. É interessante reler esse texto para que vocês possam trazer à memória a discussão. Então vamos lá, a máscara no teatro. Quando a máscara é usada no rosto, ela serve para disfarçar e esconder quem a está usando. No teatro, muitas vezes isso ajuda o ator ou a atriz na construção do seu personagem, pois elimina o rosto do ator, criando para ele uma nova identidade. Em uma peça teatral, alguns atores podem usar máscaras para mudar completamente o rosto, para ressaltar determinada característica do personagem e até para que um ator possa representar mais de um personagem. O uso da máscara exige um trabalho mais intenso com a expressão corporal do ator, pois com o rosto coberto, as expressões dos personagens ou do personagem devem ser transmitidas ao público por meio dos gestos e dos movimentos corporais. Muitas vezes, usa-se uma máscara neutra na representação, com uma máscara toda branca, sem expressão. Nesse caso, a tarefa do ator torna-se ainda mais elaborada, pois a atenção do espectador estará voltada unicamente para o corpo do ator, já que o rosto não diz nada. Então até aqui nós trabalhamos com as máscaras, nessa unidade 4, a arte e a etnia, e esse capítulo que tem como título Identidades Cruzadas, nós estamos falando aí das diversas culturas inseridas nesse contexto da arte através da máscara. Trouxemos aí informações importantes e agora nós vamos um pouquinho mais à frente, porque também o teatro ele existe como ritual, a linguagem teatral usada há milênios. Muitos dizem que foi a primeira manifestação artística do homem primitivo. Você tem aí algumas imagens importantes. Nós vamos também. O teatro no é uma forma teatral típica do Japão. A palavra no quer dizer talento ou habilidade. No teatro no, a ação dos atores normalmente conta histórias. Eles usam o corpo e a aparência e os movimentos para transmitir um enredo inspirado em símbolos e situações referentes à história da cultura japonesa. Olha o estilo de máscaras que eles estão utilizando. Esse tipo de apresentação surgiu antigamente em danças e dramas religiosos, que entre os séculos
XVII e XVIII eram comuns no Japão. No século XIV sofreu algumas mudanças e posteriormente tornou-se um drama cerimonial apresentado por atores profissionais em situações especiais, como um tipo de oração pela paz e prosperidade da elite social, mostrando-se uma forma teatral típica dos ricos. Porém, fora na casa dos nobres que também ocorriam algumas apresentações, as quais eram abertas para o povo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o teatro no quase desapareceu, mas alguns atores mantiveram a tradição que após a guerra foi resgatada. Então vamos um pouquinho mais à frente. E aqui chegou o teatro de sombra. O teatro de sombras é um teatro no qual uma figura chapada, boneco ou corpo do ator é vista por meio de projeção de luz. Nessa forma de se fazer teatro, existem 3 elementos principais além do bonequeiro, manipulador dos bonecos ou do ator: uma fonte luminosa, uma tela e as figuras chapadas, ou seja, os bonecos ou corpos do ator. Então você percebe que existem alguns elementos que são essenciais para que você possa estar produzindo. Ali uma imagem do teatro de sombra tradicional da Tailândia, né, Yangye, na língua tailandesa. Algumas apresentações que até hoje estão presentes. Tá? Aqui uma atividade para que você possa estar respondendo. Estudo dos elementos cênicos. A tela é um pano ou outro material liso e esticado, no qual as sombras são projetadas. A fonte luminosa, velas, luz do sol, lanternas ou focos de luz elétrica, é colocada atrás das figuras para que, iluminando-as, a luz passe pela parte vazada e pelo lado, gerando as sombras que aparecerão na tela. As figuras chapadas podem ser o corpo do ator ou dos bonecos, normalmente feitos de material resistente que não dobre, para que possam ser manipulados com as mãos ou com varas. Quando o manipulador quer esconder a sombra de suas mãos, usa varas para sustentar o movimento e movimentar o boneco. Tanto isso é uma relação daquele que está manipulando com o momento, né? Brincando com sombras. Nas figuras para teatro de sombra não adianta pintar detalhes, por isso elas são chamadas de figuras chapadas. Qualquer detalhe deve ser feito por meio de espaço vazado, furos, por onde a luz possa passar. Alguns lugares do mundo são famosos por terem sido o berço do teatro de sombra e por usarem de forma especial para transmissão de conhecimento e costumes culturais. A China e a Índia são 2 desses países cuja tradição no teatro de sombra é mantida há séculos. Então percebam que é importante, nós precisamos conhecer um pouco dessa arte, dessa cultura. Aqui o teatro de sombra chinês e os desenhos são vazados, né? E aí nós utilizamos da ideia que é justamente a não utilização de detalhes de pintura, né? Mas vazar ali a imagem para que se tenha uma visão sobre aquilo que vai se apresentar. Existem muitas lendas sobre o teatro de sombra da antiguidade chinesa. Uma delas diz que há mais de 10 séculos existia um bonequeiro na China que fazia bonecos muito perfeitos. Certa vez, em uma de suas apresentações para o rei, ele fez um dos bonecos piscar para uma de suas concubinas e o rei achou a provocação tão real que condenou o boneco à morte. Então você tem as informações que são importantíssimas e históricas para que você possamos conhecer. Na China antiga, de onde o teatro de sombras se espalhou para o mundo, essa forma de fazer arte era considerada mágica e sobrenatural, pois estava relacionada a rituais religiosos e a iluminação trêmula de velas e lamparinas dava um efeito misterioso às apresentações. Na Índia antiga, o teatro de sombras também era amplamente utilizado e os bonecos eram feitos normalmente de couro. Tem aí algumas informações. Nós vamos agora o nosso Relacionando Conceitos, que vai estar trazendo aí identidades cruzadas. Então nós vamos começar aqui. Fiquem atentos aí ao nosso Relacionando Conceitos para que você possa estar respondendo juntamente comigo. Então diz o seguinte: máscaras são utilizadas em
Rituais de povos tradicionais e culturais milenares. Olha que interessante como talvez você ainda não tinha percebido a dimensão que as máscaras têm e que influências elas podem estar trazendo. Então, o que foi influenciou? Influenciou teatros ocidentais. Então, você vai colocar aqui. Teatros ocidentais. Um pouquinho mais à frente diz o seguinte: rituais de povos tradicionais e culturais milenares, como o teatro no Japão. Ok? Até aí? Beleza, vamos para frente. Aqui diz o seguinte: teatros ocidentais apresentam elementos teatrais. Vamos subir um pouquinho aqui. Vamos apagar. Espero que você tenha conseguido responder o nosso relacionando conceitos. Elementos teatrais como adereços, tá? Aqui você vai colocar adereços. E aí vem ator, espaço cênico e figurino, tá? Espero que você tenha conseguido responder. Nós concluímos assim esse capítulo que fala sobre a identidades cruzadas, a unidade 4, arte e etnia. Exploramos aí um pouco sobre esse teatro, né? Falamos sobre teatro de sombras, trouxemos a informação sobre o teatro, a utilização da máscara, né? Falamos um pouco de Veneza e a utilização das máscaras no seu período ali do carnaval e todas as festas, e isso é de grande importância para a cultura e para a arte mundial. Fica fixo aí na sua cabeça. E em casa, você pode ter justamente essa criatividade, tá? Para que você possa montar aí. Eu vou encerrando com essa imagem para que você possa lembrar e depois olhar no seu livro. E em casa você pode justamente estar promovendo, né, esse espaço desse teatro de sombras aí. Você cria os personagens, os bonecos, sempre lembrando que os bonecos são vazados. E aí você coloca uma vela, apaga as luzes e você pode começar a desenvolver. Isso vai ser bom e criativo. Você pode criar o seu texto e convidar os seus pais para sentarem e assistir essa apresentação. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.